Olá, amigos, estamos iniciando mais uma edição do nosso ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, na televisão, aqui no canal 11 da NET. Hoje uma convidada super especial. Eu vou fazer uma revelação de pronto, hein? Foi difícil marcar, que agenda complicada, mas felizmente aconteceu e eu tenho certeza que vai ser um programa excelente, até porque é uma grande personalidade, uma personalidade da cidade, uma personalidade do estado, com uma grande história, envolvendo a cidade, o estado de São Paulo, enfim, e até mesmo o nosso país. E eu tenho certeza que você vai gostar. E eu repito, vai ser um excelente programa aqui no nosso ACS na TV. Nossa convidada de hoje, vereadora, deputada estadual, deputada federal, prefeita de Santos, foi prefeita de Santos. Tudo isso, Thelma Sandra Augusto de Souza. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Márcio? Como vai você? Tudo bem. Meus cumprimentos aos nossos telespectadores, às nossas telespectadoras. Dividam por 2 ou até por mais, essa gentileza do Márcio faz parte da fidalguia que lhe é característica. Vamos começar pela política local, estadual ou nacional? O que você percebe? O que você sugere? Vamos para a ONU Internacional, que tal? Bom, você já esteve lá, já esteve... Bom, meu Deus, dizer onde ela esteve, aí nós teríamos que discorrer ao longo de todo o programa. Vamos começar pela Assembleia Legislativa, você que foi eleita deputada estadual, votação cerca de 100 mil votos, e nós tivemos a oportunidade recentemente, na Associação Comercial, de ser a sede de 2 audiências importantes, aliás, de frentes parlamentares propostas por você, que você integra especificamente. Mas a da mobilidade urbana, o que você pode falar dessa frente parlamentar especificamente, Thelma? Bom, Márcio, você sabe que nesses 100 dias de mandato, nós tiramos um pequeno jornal, não é? Também estamos nos comunicando com as pessoas que querem estabelecer contato conosco pelas redes sociais, não é? Pelo Rede Thelma, que é o meu site na televisão, na internet, melhor dizendo, e nós já colocamos um resumo desses 100 dias de mandato, seja pelo jornal impresso, seja via internet. E nós fizemos 2 frentes parlamentares da mobilidade urbana, que você perguntou, e também para Santos ser sede da Copa do Mundo de 2014, estamos lutando muito para isso. Fizemos 3 projetos, um sobre José Bonifácio, um sobre modificação do conceito da região metropolitana da Baixada Santista e, finalmente, fizemos também um projeto para instalar na Assembleia a Procuradoria da Mulher. Depois a gente pode especificar cada um deles, né? E sobre a questão da mobilidade urbana, ela foi criada, essa frente parlamentar, no dia que nós tomamos posse, os deputados estaduais desse mandato, que iniciou esse ano, dia 15 de março, e ela vê o quê? Ela vê a possibilidade de ir e vir, a possibilidade de nós termos numa região rica, com esse pré-sal extraordinário, com esse porto por onde passam 30% do produto interno bruto nacional, para que a gente possa desenvolver esta maravilhosa condição financeira com qualidade de vida. Então, na primeira das audiências, nós falamos sobre hidrovias, por que não fazer transporte coletivo pelo mar? Falamos também, na segunda audiência, sobre a ligação Santos-Guarujá, seja para cargas, seja para o transporte comum de carros, e nós tivemos já uma discussão acumulada que aponta na direção do túnel, porque a ponte vai contribuir com a disputa pelo espaço aéreo. Os navios, os pós-Panamax, são muito grandes, são já muito altos. Já se fala até, Thelma, desculpe interrompê-lo, que teríamos que ter uma altura mínima de 85 metros e ainda assim não haveria garantia de que não haveria prejuízos à aproximação do nosso, se Deus quiser, futuro aeroporto. O Porto de Guarujá. Pois é. Então, realmente, no próprio CAP se encaminha tudo, e o representante do Estado estava presente na última reunião do CAP, se encaminha realmente para o túnel, mas ainda não há uma decisão. Mas me parece, essa comissão parlamentar da mobilidade urbana também envolve essa ligação seca, não é isso? O tempo todo. A primeira audiência foi sobre as hidrovias, a segunda sobre ponte ou túnel. Eu, pessoalmente, estou convencida que é túnel. Também. E digo que teriam que ser 2 túneis, né? Um para a carga, a Lemoa-Barnabé-Bagres, não é? E a outra ligando a ponta da praia. Mas quem tem a palavra é o governo do Estado, e espero que o governador não aprenda a lição
né, do ridículo que foi uma maquete ser inaugurada da ponte, sendo que isso nem estava programado e nem está no orçamento desse ano, e também a questão do veículo leve sobre trilhos, VLT. O decantado, são 10 anos de discussão sobre o VLT. A ponte é mais velha, hein? A ponte é mais velha. A ponte, olha que falam da ponte, né? Pois é, mas o governo do estado precisa cumprir essa obrigação, porque nós não somos uma região qualquer, nós somos uma região que é uma resposta estratégica do estado de São Paulo, do Brasil e até do mundo, né? Agora, outras audiências que nós vamos fazer desta frente parlamentar, a próxima vai versar sobre o transporte coletivo, e aí vem o VLT, vamos discutir, e uma outra, os transportes alternativos, desde a bicicleta, desde a própria moto, não é? A motocicleta, enfim, o processo de como a gente faz a ida e vinda nas várias cidades da região, e digo mais, né? O bilhete único, porque não tem sentido você ir pagando preços particularizados em cada cidade, quando você tem cidades conurbadas e unidas. Santos e São Vicente, então, de longe, é a situação mais absurda. Mas é uma boa frente parlamentar. A mobilidade urbana é um assunto mundialmente colocado, moderno. E digo mais, não tem sentido, Márcio, uma região rica, como nós já somos e vamos ainda ser mais, por causa do pré-sal, do porto e também do polo petroquímico de Cubatão, não ter qualidade de vida. Eu já fui chamada, para você ter ideia, para crianças poderem ir à sala de aula, porque suas casas ficaram com a porta presa pelo fluxo de caminhões na orla, beirando a orla da Avenida Portuária. Isso não pode acontecer. Então, não adianta ter essa riqueza e ficar trancado nas suas casas ou não ter essa qualidade de vida e a liberdade de ir e vir. E é por isso que a gente aposta muito nessa discussão da mobilidade urbana. E a Associação Comercial estará sempre à disposição para ser a sede desses grandes debates de assuntos relevantes e importantes, não só para Santos, mas para toda a nossa região, sem dúvida alguma. Só para terminar esse bloco, ainda em relação à ponte, primeiro uma crítica ao governo do Estado passado, que queria fazer a ponte sem ouvir a Codesp. Não dá para aceitar. Mas esse governo, nós temos informações, eu gostaria que, permita-me chamá-la de você pela amizade. Por favor, faça isso. Chamá-la de senhora, eu não me sentiria confortável. Mas a gente tem informação de que o Estado agora, este governo, se aproxima no sentido de dialogar com a Codesp. Você tem alguma informação, como deputado, dessa aproximação agora do governo do Estado? Sim. No sentido de ouvir a Codesp? Porque Sim. Não dá para imaginar uma ponte sem ouvir a autoridade portuária. Meu Deus do céu! Não, na verdade, o que existe é o seguinte, o governo federal determinou alguns balizamentos. Não pode impor alturas ao espaço aéreo, aliás, isso é óbvio, não pode ultrapassar os 90 metros. Por outro lado, as dragagens que estão sendo feitas é para navios de maior porte, você sabe que os Chinas, os últimos mega navios, eles vão trazer até 20 mil containers. Você sabe lá o que é isso? Meu Deus, já fico imaginando. Os que são agora usados têm, em média, 2 mil containers. O Canal do Panamá está sendo alargado para esses pós-Panamax, como a gente chama esses navios, poderem passar. Eles são super, mega navios. Então, nós estamos nos aprontando com o aprofundamento da dragagem, que o ideal seria chegar até 17 metros, ainda não será possível, mas nem dragas para fazer isso, precisaram vir do exterior, mas, de qualquer maneira, isso já está sendo encaminhado. E aí a ponte, né, que eu entendo que tem que ser túnel, ela não pode ter uma altura pequena, porque a altura dos navios e o espaço aéreo vão conflitar. E o governo federal disse, no crescimento do porto, ninguém poderá pôr obstáculos. E é lógico que o governo do estado tem que obedecer a essa situação. Nós vamos para o intervalo, terminando esse primeiro bloco, e voltamos para mais 2 blocos dessa conversa agradável com a vereadora, deputada, ex-prefeita de Santos, quem sabe até candidata a prefeita. Eu vou perguntar, vou deixar para o terceiro bloco, não sei se é ou não, você vai saber. Fique conosco.
Bem, voltamos com o nosso ACS na TV. Hoje a convidada super especial, a deputada e amiga Thelma Sandra Augusto de Souza. Que nome, né? Thelma Você Sandra. fala Thelma Sandra Augusto de Souza, tem que dizer nome Thelma de de Souza. guerra, Thelma nome de de Souza. guerra, Thelma nome de de Souza. luta, Thelma de Souza. Thelma de Senão Souza. o telespectador, a telespectadora não vai saber que sou eu. Você acha que dá para imaginar que não sabem que é você? Ah, eu acho que Thelma de Souza é uma marca, né? Já virou. É verdade, Assim, é verdade. até no meu ouvido, até para mim mesma. Thelma de Souza, como deputada federal, até recentemente você também era deputada federal, exerceu inclusive um Janeiro, mandato. né? Em janeiro. Mas você sempre esteve muito ligada a Porto, continua muito ligada a Porto. Tivemos a mudança de ministro, saiu Pedro Brito, agora Nantac, agora entrou Leônidas Cristino, ex-prefeito de Sobral. E fala-se muito de mudanças na Codesp. E você foi deputada com o atual ministro. O atual ministro foi seu colega de bancada. Durante 8 anos. Durante 8 anos lá na Câmara Federal. Essa diretoria fica ou não fica? O que você tem aí de inside information, ou seja, de informação de bastidor? Olha, se eu soubesse, eu vendia preço de ouro para os jornais, mas não sei não. Eu estou afastada de Brasília, né? Eu sei murmúrios, sussurros de bastidores. Eu sei que há uma frase... Sabe mais do que isso. Sabe mais. Invenção dele, gente, isso é para fazer atrito, é para conflitar as Para coisas. provocá-la, porque tem informação. Então, esse conflito... Thelma de Souza. Exatamente, mas na verdade o ministro... Assim, vamos lá. Em primeiro lugar, todo mundo sabe da minha participação em relação às questões portuárias. Quem mora em Santos, seja o cidadão comum, seja o pipoqueiro, seja a dona de casa, seja o parlamentar, todos nós temos uma relação umbilical com o nosso porto, não tem saída, né? E, na verdade, o porto, ele sempre é objeto de cobiça, porque ele representa um poder, o comércio exterior, um poder local e um poder nacional e até internacional. O que eu sei do atual ministro, que é uma pessoa extremamente agradável, alguns falam que ele não tem experiência por ele ser de uma cidade que nem mar tem, mas ele tem uma sabedoria nordestina extraordinária, não à toa que foi escolhido para ser ministro, né? O que não quer dizer que o Pedro Brito também não tenha sido uma pessoa extraordinária e não tenha acumulado conhecimentos durante o tempo que esteve à frente da Secretaria Especial. Na verdade, o que eu sei é que o ministro Leônidas Cristino teria dito o seguinte: o José Roberto Serra fica. Os demais... Ele não entrou no mérito. Thelma de Souza. Os outros podem ficar, os outros não podem ficar. Mas como é uma área estratégica para o governo, os gargalos dos modais de transportes e o porto é de longe, onde ainda temos muitos problemas. Você sabe que depois das privatizações das linhas férreas numa concepção do governo PSDB, com o Fernando Henrique, nós tivemos a privatização de linhas férreas, mas muitas delas não foram substituídas por outras. Quando o governo Lula começou, e agora ainda no governo Dilma, o grande desafio foi deixar que o Brasil tenha uma infraestrutura, especialmente nos transportes, sólida. E aí os dois governos, né, tanto de Lula como de Dilma, tiveram que rever a questão das linhas férreas. Você veja como é que o setor graneleiro soja do centro-oeste brasileiro traz essas colheitas aqui para o nosso porto. Tem que ser por trem, né? Sem dúvida alguma. E como foi privatizado, e a gente dizia à época, muitas dessas linhas férreas foram vendidas na Bacia das Almas, né? Hoje de manhã eu participava de um programa onde foi dito que a Estrada da Banana, nas imediações de Peruíbe, ela está desativada e ela seria, se fosse reativada, extraordinária. Então, com a palavra, o governo do Estado. Mas voltando, também o Lloyd brasileiro foi fechado e com isso os estaleiros, especialmente os estaleiros do Rio de Janeiro. Então essa retomada dos estaleiros para construir navios, a demanda do petróleo vai nessa direção. Você vê, o petróleo trabalha hoje, a Petrobras trabalha com 52 petroleiros, 100 petroleiros afretados de outros países, e está com 40, mais ou menos 40, sendo construídos. Não é pouca coisa. Nossa. Isso é um campo de emprego, o uso do nosso aço, a questão dos estaleiros que eu já disse, e a reativação do transporte via mar. Eu estive na China com o presidente Lula
E as cargas, elas seguem caminho pelas dimensões continentais daquele país, pelo ar, pelos aviões e também pelos rios. Ora, nós estamos longe de usar esse tipo de resposta de transportes para o conjunto da nação brasileira. Nós precisamos fazer isso porque o Brasil, por suas dimensões, tem tamanho continental, não é? Então, isso precisa ser revisto e o governo Lula e agora o governo Dilma tiveram que refazer algo que, por uma outra concepção política, não quero entrar aqui no mérito, ela foi brecada no seu desenvolvimento. Então, isso dá trabalho. Daí surgiu o programa de aceleração. PAC. De crescimento. Hoje, o presidente Dilma, lá atrás, virou a mãe do PAC. A mãe do PAC. Eu vi ontem uma retranca num programa que apareceu essa frase que ele fala assim, ela é praticamente a mãe do PAC. Aí ela fala assim, ela está do lado de Sérgio Cabral, ela fala assim, mãe do PAC. Ela faz assim mesmo, mãe do PAC. Dá para ler, né? Mas só para terminar, então, na verdade, toda essa reformulação acaba afetando o Porto e acho difícil, Márcio, você mexer em peças que, bem ou mal, tem conduzido o Porto de Santos, né? Sim. Agora, eu não sou o ministro, não sou a ministra, não sou a secretária especial. Você sempre foi e continua sendo uma pessoa bem informada, até pela amizade, por ter convivido durante cerca de 8 anos aí com ele, mas não sei mais do que isso, não. Leônidas Cristino. Ainda não terminamos esse bloco, ainda tem um minutinho só, então vou fazer uma perguntinha, mas um minuto para a gente ir para o terceiro, porque o terceiro bloco eu quero falar de política e petróleo. Porque até agora nós não falamos de política? Sim, mas eu quero a política mais localizada, eu quero provocá-la um pouco mais. Mas para esse minutinho final, como ex-prefeita, qual será a prioridade dela? Qual é a prioridade dessa cidade? O planejamento e integração de todas as cidades. Sabe por quê? Porque senão, depois de 10 anos em que eu tenho dito solitariamente, preparo os jovens, qualifico os jovens, olha o que aconteceu em Macaé, nós estamos agora inaugurando um campus para a Faculdade de Engenharia, que vem tardiamente, bom que venha, mas vem tardiamente, mas os governantes desses últimos 10 anos, em nível estadual, em nível local e também da região, eles não se preocuparam com essa qualificação dos jovens. E agora estão correndo atrás, porque com a vinda de mão de obra, nós poderemos ter a falta de qualidade de vida, a ausência de possibilidades de dormitórios para as pessoas, de casas, há um corte de construção e verticalização equivocado na nossa cidade. Nós fazemos uma grande periferia para fora de Santos, isso é injusto do ponto de vista social e tudo isso tem que ser corrigido. Então, é planejamento, planejamento, planejamento e preparar a região, não só Santos, para o grande salto de qualidade com essa riqueza que é o pré-sal. Como foi o ciclo cafeeiro, agora será o ciclo do pré-sal. Aliás, o ouro foi o ouro verde, agora é a vez do ouro negro, segundo os entendidos. Nós vamos para o terceiro bloco, encerrar esse segundo bloco e voltamos no terceiro para falar um pouco da política municipal, do futuro da política municipal e falar também de Petrobras, pré-sal, enfim. Até porque essa semana, foi lançada oficialmente a obra da construção do primeiro novo prédio da nova sede da Petrobras no Valongo. Voltaremos em instantes.
Voltamos com o nosso ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, aqui no Canal 11 da NET. Nossa convidada de hoje é a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Thelma de Souza. Thelma de Souza é um nome que ela gosta de ser chamada. Aliás... Eu gosto. Você acredita? Você me chama de Thelma. Olha, telespectador, ele me chama de Thelma Sandra, às vezes eu esqueço de atender porque eu não tenho esse costume, mas eu, em compensação, me vingo. Eu chamo de Marcito. A mulher dele e a filha dele deixam. E eu me sinto lisonjeado, sem dúvida alguma, até pela grande amizade, o grande respeito e admiração que tenho pela deputada Thelma de Souza. Deputada, a senhora é candidata a prefeito no ano que vem? Mas bem objetivamente. Mas que atrevimento, Marcito. Perguntar não ofende. Com certeza. Olha, meu filho, assim, eu diria como Tancredo Neves, como Ulisses Guimarães, as nuvens passam, como é que eles falam? As nuvens passam, o futuro a Deus pertence. Brincadeiras à parte, é o seguinte, olha, o Partido dos Trabalhadores é um partido que tem, é muito cioso das suas discussões internas. E, evidentemente, que a discussão da questão de indicação de nomes ainda não foi pautada. O que está sendo pautado no Partido dos Trabalhadores em nível local é se nós deveríamos ser vice de alguma chapa ou se nós seríamos cabeça de chapa. Até agora, as discussões estavam contrabalançadas, desculpa a palavra, mas agora outros elementos surgiram para uma reflexão geral. Quem vai para a televisão é o cabeça de chapa. O Partido dos Trabalhadores perdeu 3 dos seus deputados. Uma, Maria Ângela Duarte, foi para outro partido, o Fausto Figueira e a Maria Lúcia tiveram impedimentos na votação deste ano, e fiquei eu representando, e isso é muito aquém daquilo que o Partido dos Trabalhadores pode. Nós temos uma prefeitura em Cubatão, nós temos uma prefeitura em Registro, no conjunto dos vereadores e vereadoras nós temos pelo menos uma dúzia, se somarmos os vereadores do Vale do Ribeira, e eu acho que nós não teremos saída, não ter candidatura própria. Esta é a saída, até porque há um acúmulo de discussão em nível nacional, onde a decisão de nós termos candidatura própria, na maioria dos estados que pudermos e nas cidades principais, é uma realidade que se coloca para nós. Seja porque nós somos o partido da Presidente da República, somos o partido do ex-presidente Lula, nosso líder em conteste, e agora, quem será? Isso é uma discussão que ainda tem que ser aprofundada. É lógico que eu tenho chance por já ter sido, por ser deputado estadual. Tem vontade? Ah, Márcio, sabe, muita. Gostei da sinceridade. Gostei da sinceridade. Márcio, muita. Mas daí, quem não quer ser prefeito da sua cidade? É isso que eu queria dizer. Até pela experiência, pelo fato de você claro, ter sido eu acho prefeita, sem dúvida alguma, ter obtido recentemente o recorde de votos para vereador em Santos. Né? Sim, verdade. Depois eleito deputado estadual, então o caminho talvez natural seja esse. Mas sabe, veja, agora é com muito, do mesmo jeito... Eu preciso falar da Petrobras, muita. Deputado, eu preciso falar da Petrobras. Mas o que é? Essa não é uma decisão que cabe a mim particularmente. Então, deixa eu fazer outra pergunta. Quem são os seus adversários? Quem são os candidatos em potencial? Ah, tem tantos. Parece que já saíram 8 ou 9 candidatos aí. E eu fiquei pensando, será que vai ter eleitor para tanto candidato? Mas aí eu já não sei, né? Não sei como é que você... Há movimentações do governo do Estado, há movimentações de outros partidos, mas vamos com calma. Como eu diria, devagar com andor, que o santo é de barro. O senhor tem conversado com o PMDB muito, não? Não, é o PMDB que tem conversado comigo. É o contrário. Depois dessa eu vou para a Petrobras. Nós tivemos recentemente, deputada, uma solenidade no Valongo, aliás, uma solenidade muito bonita, de lançamento do início oficial da obra da primeira torre da Petrobras. A Petrobras vai construir 3 torres, a primeira para 2.200 funcionários ali no Valongo, e foi uma solenidade muito bonita. Aliás, tem uma pergunta de pronto, em função dessa solenidade, do nosso presidente da Associação Comercial de Santos, Maicon Coutinho. Ele pergunta por que a senhora chegou tão tensa, demonstrando uma certa preocupação à solenidade. A senhora estava preocupada? Não. Ao contrário, olha, ele está... Agora eu vou acabar com a altura de início do Maicon Coutinho. Veja bem, ele chega num terno príncipe de Gales, absolutamente elegante, uma camisa clara, uma gravata vermelha, evidentemente, em homenagem ao Partido dos Trabalhadores, eu disse isso a ele. E eu cheguei, porque eu cheguei pontualmente
às 11 horas. Exato. E eu estava um pouco aflita, porque eu achei que estava em cima da hora. Mas nós tivemos que esperar 1 hora, né, as autoridades locais chegarem, o que foi espantoso. Mas, de qualquer maneira, não estava brava, não. Eu só me aborreço, Michael, porque há 10 anos eu venho falando da existência do petróleo. Há 10 anos eu tenho pedido para os governantes, porque como parlamentar essa possibilidade eu não tenho, para aprontarem a região, qualificação dos jovens, possibilidade das cadeias produtivas com os empregos que vêm do petróleo, encanamentos, roupagem especial, hotelaria para as plataformas, os alimentos têm que ser diferenciados, não podem ser perecíveis. Resumindo, nada disso foi colocado. E para você ter ideia, um jovem de ensino médio, soldador subaquático na Petrobras, tem um salário inicial de R$4.000. Mas você, no seu nada discurso, disso não acontece. No seu discurso, você relembrou, rememorou, fez justiça, resgatou um pouco de toda a história desse processo. Mas sabe o que foi, Márcio? Se é que eu traí o meu estado de espírito em algum momento, mas eu estava muito contente, porque eu estava com a alma lavada. Eu entrei em cena, meio-dia em ponto, o carrilhão da Igreja do Valongo tocava. Eu ouvi, não é? Você estava lá? Um certo conluio com o Frei. A hora que você começou, o sino começou a badalar. Foi uma sonoplastia digna de Por Quem os Sinos Dobram. Eles dobram por famoso ti. filme, né? É. Mas é o seguinte, eu fui tão ridicularizada, eu fui tão achincalhada, eu perdi uma eleição por causa disso, que foi a eleição de 2000. Não é? Os meus adversários, e muitos estão aí, disseram que eu era delirante, que eu queria fazer jorrar petróleo no meio da Praça Independência, nas areias da praia. Ilha da Fantasia. Que era uma ilha da fantasia. E essas gravações, elas existem, elas virão à tona no momento adequado. E hoje, muitos deles se aproveitam até da divisão dos royalties, mas, enfim, a vida é dura, a vida é assim. Mas, por outro lado, eu também tive que assistir, durante esses 10 anos, muitas meias-culpas, não é? Porque não é um sentido de triunfalismo da minha parte, mas eu só queria que quem tivesse sido prefeito, quem tivesse sido governador, cuidasse dessa situação. E não foi cuidado. E hoje nós estamos correndo atrás. Por quê? Por mais que se tragam faculdades de engenharia, os cursos médios, as ETECs e as FATECs, né, que são do governo do Estado, não foram preparados e não preparam os jovens para isso. Isso é um pecado, isso é criminoso do ponto de vista da qualificação dos jovens e do ponto de vista daquilo que eles podem, em termos de segurança de emprego, servir a região para que ela seja cada vez melhor. E, como eu falei lá, há uma qualidade de vida a ser respeitada. E essa é uma responsabilidade de todos nós. Chamando atenção para o modelo de verticalização da cidade, que está equivocado, da ausência de mobilidade dos nossos carros, dos nossos caminhões, dos nossos ônibus, enfim, daquilo que nós merecemos por termos sido tão abençoados pela natureza. Thelma Sandra Augusto de Souza. Acabou. Thelma de Souza. Que pena, me convide outras vezes. Vamos convidar. Vários assuntos. Posso fazer um convite? Por favor. 1º de agosto, 10 da manhã, ato solene em homenagem ao Santos Futebol Clube. O Lula, como bom corintiano, vai estar presente, mostrando que o bom futebol agrega a todos. É um convite, todos podem entrar, vai ser lá na Assembleia, no salão do plenário, no grande plenário. 1º de agosto, reinício das sessões, 10 da manhã. Homenagem pelo 19º Campeonato Paulista do Santos e a terceira estrela da Libertadores, depois de 48 anos, meio século. Vá lá. Obrigado, Thelma. Até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser, voltaremos a conversar muito em breve. Obrigado. Muito obrigado, deputada Thelma de Souza. Voltaremos na próxima semana. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.